Está retornando até Vila Tietê. Amém. Mais uma vez. Depois de, eu acho que alguns anos, 1 ano, 2 anos, sem pisar aqui nesta igreja, Deus soprar o pastor Isauro para ser o anjo desta igreja. E eu agradeço muito a Deus por ter pastor Isauro como amigo nosso. Amém. Pastor Isauro conhecido nosso já há muitos anos, desde a adolescência. Eu conheci o pastor Isauro, ele ainda auxiliava Vila Nível. E muito menino, muito moleque, fui pregar lá naquela igreja enorme. E eu sei que o rei desceu, né? O povo gostou, mandou eu me levar de volta. Porque eu sempre digo, irmãos, para levar a gente num lugar, tem que ser ou mais doido que nós, ou mais corajoso que nós. E eu quero lhe dizer uma coisa aqui nesta noite. Uma coisa que eu sempre faço é querer agradar a Jesus em todos os lugares onde eu vou. Eu já lhe peço perdão e desculpa se eu não lhe agradar nesta noite. Haja vista que eu não vim aqui para agradar a ninguém. Não estou sendo pago para isso. E na verdade não receberei dinheiro nenhum por isso. Eu vim aqui deixar uma palavra de Deus para você. Se você quiser ouvir. Porque hoje nós estamos enfrentando uma época que até perguntar se o povo quer ouvir, a gente tem que perguntar. Porque educação se recebe em casa. E eu, como tenho muita educação desde a minha tenra idade, eu quero perguntar à amada igreja se vocês ainda querem ouvir a palavra de Deus. Amém. Aleluia. Se você não quiser ouvir, a porta da rua é serventia da igreja. Se levante e vai embora, eu te respeito. Mas depois que eu começar, você não venha tirar o microfone da minha mão. Porque, misericórdia, Deus irá falar conosco nesta noite. Mas antes de falar a palavra de Deus, eu não posso deixar de fazer algumas considerações aqui. Pastor Isauro e sua família, Deus abençoe. Mas os meus amigos que estão aqui são as pessoas da minha igreja. Está comigo Lucas da minha igreja. Fique de pé, Lucas, que é guitarrista da nossa igreja, que é baixista da nossa igreja. Rafael, guitarrista da nossa igreja. Leandro, baterista da nossa igreja. Essa moça, essa negona abençoada, baixinha, que ela não tem de tamanho, tem de valentia, viu, irmãos? E a Shirley, esposa do pastor da nossa igreja, do nosso setor, da congregação do Curuvi. Está conosco também o irmão Jesus, esqueci seu nome. Esqueci. Isso aqui que eu falei para você, Jefferson, lá, que eu tenho a memória curta, não tenho? Por isso algumas coisas tem que anotar. Pablo está conosco também. Meu motorista foi meu motorista, até que Jesus me dê minha carruagem. Vocês estão orando para Jesus me dar meu carro, irmãos? Tá nada, né? Eu vi que vocês estão orando. O Eliel é conhecido dos nossos amigos, mas ele veio nos ajudar a trazer essa turma aí. Está conosco o Jefferson. Levanta, vem aqui, Jefferson, aqui na frente, o povo te vê. Jefferson veio de Jacareí. Glória a Deus. Da Casa Som Glória, já valeu. Da Casa de Recuperação de Jacareí. Ele está de saidinha de lá, vai voltar para lá. O pai dele é pregador lá da Casa de Recuperação. Eu vou contar o testemunho dele, porque o testemunho dele é muito lindo, irmãos. Ele não conhecia o pai dele. Quando ele foi agregado, porque eles lá não falam internado, quando eles foram agregado, deixa eu falar, agregado. Ele não sabia que o pai dele pregava lá. Mas quando Deus resolve resolver as coisas, aí ele conheceu o pai dele pregando na Casa de Recuperação onde ele foi acolhido. E hoje ele, o pai dele é assim, carne, o pai dele prega, e ele veio de Jacareí para adorar a Deus aqui. Você pode adorar a Deus. Eu
Já foi em casa, já comeu meu frango, meu arroz. Aleluia. Não sei como a varoa estava dormindo, por isso que ela não achou ruim. Vamos cantar, vem cá, banda. Essa aí é a minha futura banda, irmãos. Eu estou lutando para estreitar eles. Porque vocês sabem como é músico, né? Músico, sabe ou não sabe? Músico é terrível. Se você não orar, não jejuar por eles, 70 vezes 7 o negócio do chicote estrala. Eu peço licença para os irmãos aqui para eles assumam. E esses meninos, aquele ali, se fosse em outra noite, se fosse uma noite como essa, ele não estaria tocando aqui não. Ele estaria, se ele estivesse desviado, ele estaria tocando no pagode. Mas Jesus trouxe ele de volta e está aqui tocando para Jesus. Esse aqui, se fosse em outras noites, ele estava enchendo a cara e passando o rodo nas piriretes. É ou não é? Em vez de dar risada, dê glória. E graças a Deus está aqui hoje louvando ao Senhor. Você pode dar outra glória? Até o final da vigília eu arranco essa mão do teu bolso. Ó, esse jovem aqui, fique de pé. Esse jovem aqui, nós ganhamos ele para Jesus. Ele ia para a igreja. Pode falar? Ele ia para a igreja para visualizar as menininhas da igreja. E pior, que as miseráveis cediam. Ele ia para a igreja porque era desviado, como louro devorador. E até hoje eu não sei quem é as adolescentes. Eu vou descobrir quem é elas, porque elas estão lá ainda. Mas aí Jesus um dia, 5 homens dentro do carro, e eu estava indo atrasado para a igreja do tio dele que é pastor. E aí eu falei, me leva lá. Estava ele desviado, ele doido, virado, ele não estava. O outro estava mais 3 virados, estava indo para a igreja, mas da igreja eles iam para a balada. Porque o que tem de gente na igreja que vem para a igreja e depois vai para a balada. E eu atrás do carro, vem cá, eu atrás aqui, minha esposa aqui na janela, porque tinha 5 homens dentro do carro, eu e minha esposa, eu quase jogando minha esposa para fora, porque estava 5 homens dentro do carro, e minha esposa aqui. E eu, Jesus, guarda minha esposa desses trem. E aqui, ele aqui. Eu não sabia que ele fumava e bebia. Mas Deus me mostrou que ele fumava e bebia. Aí Deus me tomou dentro do carro. 3 do meu lado aqui. Ele na frente, o motorista. Eles tudo doido da cabeça. E eu falando para ele aqui, Jesus vai te pegar, Jesus vai te converter, Jesus vai te trazer, vai fazer o homem de Deus, vai te traçar, Jesus vai te deixar todo por Jesus. E ele, ai. E quando eu fui pregar na igreja dele, em Parque São Rafael, lá no Ministério Madureira, é uma igreja, irmãos, que a portinha é daquele jeito para entrar, no meio da favela do Parque São Rafael. É aquela portinha, mas quando você entra é desse tamanho aqui. A igreja lá é tanto poder, pastor Isaú, tanto poder, mas não são crentes menino não. Os crentes pulam a roda no louvor e na palavra eles continuam pulando e rodando e glorificando. E lá, irmãos, os cultos normais terminam à meia-noite e meia, e a igreja lotada assim, ó. 30 crianças batizadas com o Espírito Santo. A mocidade tudo em torno, irmão, até o pastor lá é doido. Porque um dia eu sentei no altar assim, eu assustei e falou: o obreiro que não der lugar aqui, está em disciplina. O sobreiro começou. A igreja abençoada. Quando eu fui pegar lá, quem estava lá? Aí ele falou assim: é hoje. Porque ele lembrou, né? Ele aceitou Jesus no dia que eu preguei lá, irmão. Você pode dar uma glória a Deus, irmão. Jefferson, que Jesus libertou e está na casa do coração fazendo a obra de Deus. Nós estamos aqui para louvar ao Senhor, amém? E não se preocupe não. Se chegar a polícia aí na porta, nós estamos fazendo uma contravenção penal.
E aí, ou a gente paga a multa, a gente pode até ser preso. Mas Jesus falou que chegaria esse dia, falou ou não falou? E coisa boa ir na cadeia evangelizar, irmãos. Coisa boa ir pra lá fazer a obra de Deus. Eu e Linderson tá batalhando para ir pra lá, né? Eu tô quase lá dentro, quase. Nós estamos quase lá. Mas se a polícia chegar aí, nós vamos ter que responder, mas vai fazer o quê? Se o funk pode, né? Apesar que não pode, nós estudamos isso hoje. Fazer barulho fora de hora é contra a convenção penal. Mas deixa isso pra lá, vamos dar lugar a Deus. Vamos? Lá melhor. Diga para quem está do seu lado, se mantenha acordado. Agatando-se o meu amigo, Deus abençoe. Pense no alagoano doido por Jesus. Você pode vir para cá ou você quer ficar aí? Vem para cá. Vem aqui, ó. Eu quero lhe dar uma, vem cá, vem para cá. Com a permissão do anjo da igreja, pode? Vem para cá. Pense no alagoano doido, irmãos. Doido, mas todo varrido por Jesus. Olha, glória a Jesus. Sente aqui, eu quero lhe dar a honra hoje. Depois eles vão entender o porquê. Diga para quem está do seu lado, você não vai dormir do meu lado não, né? Lá, meu irmão. A menina vai ver. Dessa vigília do dia 30 em Tietê, quem te viu na prova vai te ver vencer. Quem só está querendo te ver no chão. Só quem tem chamada de Deus, pegue na mão do irmão que está do seu lado aí. Diga para ele, quem te viu na prova sabe onde vai te ver? Quem te viu na prova vai te ver de avião.
Aleluia. Abra a sua Bíblia por gentileza. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 20, melhor dizendo. Quantos ainda querem ouvir a palavra de Deus? Diga amém. Capítulo 20, a partir do verso 17. Aleluia. Glória a Deus. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Olhe para a sua Bíblia por gentileza. Não converse, faça o possível para não se locomover. Diz assim: e subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo à morte, e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, adoraram-o, e fazendo-lhe um pedido. E ele disse: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. E disse-lhe ele: na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E você diz amém. Amém. Nesta madrugada, meditando na palavra do Senhor, na madrugada que antecederá esta, o Espírito Santo de Deus veio até o meu coração nesta tão excelente palavra e me ensinou mais algumas coisas, como viver na presença de Jesus Cristo, mediante ao tempo que estamos vivendo, que antecedem a vida de Cristo, a vinda de Cristo. Quando eu estava em casa, na madrugada de ontem, Deus me deu uma visão, lendo esta passagem, meditando nesses versículos. Deus me deu uma visão, eu tendo encontro com uma pessoa, e com esta pessoa, Deus me ordenava que eu a servisse, que eu a reverenciasse e que a respeitasse, pelo simples motivo dela ser filha de Deus. Nesta noite, nesta madrugada, eu me espantei e comentei com o nosso amado irmão, o dirigente da vigília, que se você observar bem a nave da igreja, a igreja está repleta de jovens, a igreja está repleta de adolescentes, há alguns irmãos adultos casados que estão no nosso meio, mas parece que Deus marcou esta data exclusivamente para falar com os jovens aqui nesta noite. Eu perguntei a Deus o porquê de tanto jovem, o porquê só tem jovem vigília. Tem alguns que consideram
para adolescentes, eu já considero uma porta muito bem aberta e uma porta muito bem aproveitada para ser assim, pois os adolescentes, crianças e mocidade e juventude são o futuro presente já da igreja. E o Senhor falou ao meu coração: hoje eu quero tratar com pessoas aqui que estão prestes a tomar uma decisão e vieram aqui nesta madrugada para ouvir a minha voz de uma forma totalmente poderosa. E nesta noite eu quero que você preste muita atenção nesta pessoa muito simples que está ali falar. Tudo bem que a beleza não ajuda muito, a cara não ajuda muito, mas vai orando que a unção vai embelezar aqui, e daqui a pouco você vai ver o que Deus vai fazer. Mas nesta noite Deus me trouxe aqui para falar com você de uma forma particular e de uma forma peculiar, pode ter certeza disso. Quando Jesus estava subindo para Jerusalém com seus discípulos, ele aborda um tema, e neste texto nós vamos encontrar algumas das vezes a palavra servo. Se nós formos meditar no Velho Testamento, servo não era somente aquele que era escravizado, que servia, que era mordomo de uma casa, mordomo de um senhor, que servia aos seus senhores. Mas servo também no Antigo Testamento era todo aquele que ministrava perante Deus, dentro da casa do tabernáculo do Senhor. Todos aqueles que ministravam diante do Senhor, estes eram considerados servos. Já no Novo Testamento, a expressão e a palavra servo é caracterizada muito por aqueles que eram escravizados, por aqueles que serviam. Eu quero te lembrar uma coisa aqui, que Moisés fora lembrado a Josué, e no livro de 1 Crônicas, 2 Crônicas, Moisés foi lembrado como servo. Quando Deus chama Josué para o serviço militar, para comandar o povo de Israel, Deus fala a Josué dizendo: o meu Moisés, filho de Moisés, o meu servo já é morto, mas agora quem vai assumir é você. A Bíblia nos diz que José foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo ou como servo para os israelitas, para os amalequitas, e vendido também no Egito para servir como escravo ou como servo. Antes de assumir um cargo que nunca existiu no Egito, José também foi servo por muitos anos. Neemias, quando soube da catástrofe que atingia os muros de Jerusalém, aquele que edificou a cidade do Senhor, a Bíblia diz que ele servia como copeiro do rei. Preste atenção, até Ziba, aquele endemoniado que queria negar a existência de Mefibosete, era servo de Saul. E Ziba, por ser endemoniado, olha o privilégio que ele tinha, sob ele havia servos que obedeciam a sua voz. A Bíblia diz que Naamã, aquele mesmo que foi curado da sua lepra, tinha uma menina judia que foi levada em cativeiro para a sua casa, e esta menina, sendo servo, foi o oráculo de Deus para que Naamã alcançasse a sua cura e a sua salvação. Porque eu digo salvação, quando Naamã saía de Samaria, ele pediu permissão para Eliseu levar um pouquinho de terra, para que toda vez que ele adentrasse no templo do Deus da Síria, a Bíblia diz que Naamã se curvava em cima do pedacinho de terra santa da terra do Senhor. Por isso, aquela menina, sendo serva, ela foi usada pelas mãos de Deus para fazer com que Naamã chegasse até o homem de Deus e fosse curado até através dos banhos no Rio Jordão. Isaías nós conhecemos muito bem, profeta messiânico que falou na sua maior parte do seu livro da vinda de Jesus, e todas as vezes que ele falava, ou a maior parte das vezes que falava de Jesus, ele tratava Jesus como servo do Senhor. Agora deixa-me dizer, na Bíblia rei era servo, na Bíblia profeta também era chamado servo, na Bíblia sacerdote era chamado servo, e também na Bíblia até os escravos que eram servos pelo Senhor era considerado servo. Eu vim nesta noite aqui lhe dizer